Eu era um cara extremamente sedentário. Eu vivia em intenso estresse, não fazia atividade física alguma, dormia mal, me alimentava mal, e isso foi virando uma bola de neve. E foi exatamente a corrida que, de certa forma, mudou a minha vida. Ela melhorou a minha saúde física, a minha saúde mental, me ensinou disciplina e me mostrou que evolução acontece com um passo de cada vez. E é interessante quando eu olho para trás, né, lá pelos anos 2023, 2024, eu jamais imaginaria como que esse hábito se tornaria um hábito angular que iria mudar a minha vida. É um esporte que você não tem atalho. Para você evoluir, você vai ter que subir um passo de cada vez. E a corrida ensina de diversas formas, tanto com aquilo que dá certo, com aquela evolução que você percebe, como também com aquela expectativa frustrada, com aquilo que você planejou para fazer e não deu certo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para você aí que não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós falamos sobre hábitos, qualidade de vida e saúde mental. E hoje eu vou trazer um tema que perpassa tudo isso que eu falei, que é a corrida, mais especificamente a minha primeira maratona. Os aprendizados desde a preparação, inclusive com aquilo que deu errado. Para quem não sabe, gente, uma maratona tem exatamente 42 quilômetros e 195 metros. E para te explicar o porquê disso, a gente vai precisar de voltar a 2.500 anos, numa época que o Império Persa reinava sobre o mundo. Eles estavam dominando praticamente tudo naquela época e decidiram invadir a Grécia. Lá em 490 anos antes de Cristo, eles desceram nas planícies de Maratona, que era o nome da cidade, que ficava a 40 quilômetros mais ou menos de Atenas. E se naquela grande guerra em Maratona eles conseguissem vencer, eles iriam invadir a Grécia. E isso naquela época significava escravidão, né? Eles iam tomar as mulheres, as crianças, ia ser uma carnificina geral. E isso preocupava muito eles, porque era comum, né, diz a lenda, que em casos como esse, eles poderiam, inclusive, sabendo que seriam escravizados, o povo de Atenas poderia, inclusive, praticar alguma forma de autoextermínio. Seria algo muito, muito doloroso. O fato é que estava todo mundo muito apreensivo, aguardando notícias. Por óbvio, não tinha nenhuma tecnologia para eles se comunicarem, eles estavam a 40 quilômetros de distância e Atenas aguardava muito apreensiva. E naquela guerra inicial, contra tudo e contra todos, quem menos imaginava venceu. Os gregos conseguiram derrotar os persas, só que era tarde demais e precisavam correr para avisar a grande população de Atenas que estava ali ansiosa aguardando notícias. E segundo a tradição, um mensageiro chamado Fidípides teve que correr de Maratona até Atenas, que são 40 quilômetros, para comunicar à população. Sabendo daquela apreensão do que eles poderiam fazer com medo da Grécia ter perdido a guerra, ele correu, deu o seu melhor nesses 40 quilômetros. Ao chegar lá, ele só conseguiu falar, nós vencemos, e acabou caindo morto de exaustão. E séculos depois, essa história grega acabou inspirando a maratona nos Jogos Olímpicos. Inicialmente, a distância era uns 40 quilômetros, tal como a história, só que em 1908, a família inglesa pediu para aumentar um pouquinho a distância para que a largada fosse no castelo de Windsor. E daí que ficou os 42 quilômetros, 195 metros. E por que eu estou trazendo essa história, gente? Porque, em última análise, uma maratona, ela transforma a sua vida. Não tem como você sair do mesmo jeito. É algo que dói, e não é dor só física. Cada maratonista traz consigo uma mensagem, e essa é a minha mensagem para você. Cada pessoa que corre, que começa a correr, tem uma história. É muito comum, né? Eu acompanho algumas pessoas que falam que a corrida em si ajudou a tirar elas da depressão, ajudou a controlar a crise de ansiedade, né? Mudou algum aspecto da vida da pessoa. E comigo não foi muito diferente, né? Eu estava, como eu disse, num momento muito sedentário, um intenso estresse, e estava fazendo isso de uma forma muito disfuncional. E quando eu comecei, sobretudo nos anos 2024 e nesse último ano de 2025, a intensificar a corrida, aos poucos os resultados também começaram a aparecer. Ano de 2025 eu estava muito bem condicionado, eu estava já tinha vencido aquele platô inicial, primeiro de formar o hábito, né, de criar uma rotina, e quem vê assim parece, pô, o cara é um atleta, é nada, né, gente, assim, eu acho que esse é um principal tabu que tem na corrida, que as pessoas acham que você tem que comparar o pace de um corredor profissional. Eu era tão somente um ex-sedentário buscando fugir de uma carga grande de estresse, e encontrei algo que eu poderia evoluir. E quando eu falo da
minha evolução, é mostrando que, assim, pô, também não tem que ter vergonha, né? Eu acho que é muito legal, assim, que você, por mais que você esteja num pace, né, numa velocidade um pouco lenta, você aí consegue ir evoluindo conforme você de ontem. Na corrida, essa comparação, ela é muito clara que ela tem que ser consigo mesmo. E isso é algo que motiva, é um dos fatores que ajuda a entrar em flow, porque você tem um alto feedback imediato, né? A partir do momento que você vai praticando, você começa a ver sua evolução, você tem um parâmetro com você mesmo, e esse parâmetro não dá para se aplicar com outras pessoas, né? A gente fala muito aqui no canal, é um pilar da nossa comunidade, a comparação zero. Então, quando eu falo da minha evolução, se vocês forem buscar meu histórico de Strava, não é nenhum resultado sobrenatural, muito pelo contrário, é o meu próprio resultado, né? Que inclusive é muito lento se você comparar com a grande média da população. Quem corre, ainda que um pouco, consegue estimar o custo que é você correr 42 quilômetros, né? Você completar uma prova de 42 quilômetros. E foi aí que eu comecei a idealizar isso. Cara, eu vou começar a me preparar para essa prova. Eu estava começando a aumentar gradualmente o volume, porque essa é uma habituação que o seu corpo precisa fazer, né? Suportar aquela carga, aquele volume. E em dezembro eu me inscrevi para a primeira maratona que ia ter aqui em BH, que foi essa maratona do Zoológico. E naquele mês também a gente tinha aqui uma prova clássica que é a Volta Internacional da Pampulha. Eu já vinha de alguns meses aumentando o volume e eu já estava sentindo um pequeno incômodo na canela. É muito comum o corredor ter algum tipo de lesão, né? No começo, tipo, fascite plantar, dores mais diversas, dor no joelho, enfim. E eu já tinha tido canelite, né, algumas outras vezes, mas dessa vez ela estava diferente. Não era uma dor ainda intensa, mas era aquele tipo de dorzinha ali que ela não melhorava. Eu fazia alguma atividade, né, e passava, logo depois da prova, passava um dia, eu começava a sentir aquela dor, me atrapalhava um pouco, mas eu imaginei que fosse algo relativamente comum e não dei tanta atenção. E é interessante que por ser um esporte de impacto, ele acaba refletindo em toda a sua biomecânica, né? A minha pisada, eu sempre, desde moleque, tive o pé muito, a pisada muito pronada, meu chinelo gastava só de um lado, né? E isso eu imaginei que, pô, não vai fazer tanta diferença. E eu tava usando um tênis de placa, que ele aumenta a propulsão, e só depois que eu fui entender que esse tênis também fazia eu despencar muito. E daí no dia da Volta Internacional da Pampulha, que foi em dezembro, logo no inicinho, para quem fez essa prova vai lembrar, você começa ali do Mineirão, você vai descendo aquele morro até você chegar na orla da Lagoa, eu fui transpor ali, passar um meio-fio. Na hora que eu desci do meio-fio, do canteiro central, eu pisei torto, eu pisei em falso, né? Daí na hora eu senti aquela dor intensa, aquela fisgada, mas eu segui a prova. Não eram uns 400 metros iniciais, assim, não tinha nem começado, só que é uma energia surreal, gente. A prova da Pampulha é uma prova clássica, é muita gente, assim, é uma energia muito forte, e eu segui, aquela adrenalina, né, o corpo quente e tal, a dor tava só no começo ali, passou 1 quilômetro, eu já não tava sentindo mais dor, e eu fui embora. Vez ou outra eu lembrava daquela dor, mas consegui completar a prova, na época eu consegui romper meu RP lá para os 18 quilômetros, foi uma prova muito boa, mas daí quando eu cheguei em casa, eu já não tava nem conseguindo andar direito, né, o corpo esfriou, e daí meu pé foi inchando muito, eu falei, tem alguma coisa de errado. A princípio eu também imaginei que ia melhorar, mas depois eu acabei indo ao médico, daí fiz vários exames e vi que eu tinha lesionado um ligamento do tornozelo. É porque eu tive que ficar usando aquelas botinhas imobilizadoras, né, para não forçar a lesão, até que melhorasse. Tive que ficar alguns dias também parado, sem fazer qualquer tipo de atividade, tive que dar uma pausa na corrida e, assim, acreditando que isso também não iria para frente. Já tinha me inscrito na maratona para junho e pensei que até lá eu estaria bem. O fato é que no início desse ano, de 2026, em janeiro, eu quando comecei a voltar para a corrida, comecei a acompanhar a planilha que eu estava fazendo, a primeira coisa que eu notei foi que minha musculatura, né, como eu fiquei parado e imobilizado, estava fraca. Fui fortalecendo, mas não dando a devida atenção, e aí que aquela dorzinha na canela, nem tanto do tornozelo, começou a voltar e voltar de uma forma mais intensa. Ela acabou evoluindo para uma periostite de grau 2, que é uma lesão que dá no osso da canela, né? O nosso osso ele é muito poroso na tíbia, e daí é como você fica com várias lesões, microlesões internas ali, que isso corre o risco de evoluir, inclusive, para uma fratura por estresse. E foi aí, gente, que eu comecei a fazer várias correlações com a nossa vida, né? Às vezes, primeiro acontece algo imprevisível, acontece algo que frustra aquilo que você estava planejando já há algum tempo, aquilo que quebra as suas expectativas, aquilo que você insiste e piora, isso também é interessante, né? Às vezes você está insistindo numa coisa e quanto mais você insiste, quanto mais atenção você dá àquilo, parece que pior fica. E eu tive que, de novo, tirar o pé e parar.
E é interessante que além de ter que lidar com essa frustração, um outro aprendizado que às vezes é muito doloroso é porque, embora a gente aprenda a não se comparar com o outro, tem uma questão que é muito importante que você entenda, que às vezes a pior comparação é com você mesmo, porque tem muitas pessoas que têm um nível de autocobrança muito alto. Então você está tentando almejar algo que você, por algum motivo circunstancial, não dá conta de fazer naquele momento, e você começa a comparar, a se autocobrar de uma forma que só te gera mais ansiedade, só te gera mais angústia desnecessária. O fato é que nesse primeiro trimestre tive que parar, fiquei indo e voltando, né, com a corrida, comecei a dar mais atenção para o fortalecimento muscular. Estou aqui dia 7 de fevereiro de 2026, começando a preparação para a primeira maratona, 42 km, então aumenta muito volume, tem muito treino de longão. Hoje está na planilha 10 km, mas a tendência é ir aumentando. Mas é um dia de cada vez, o que importa é a soma de todos os dias. Passei a fazer com mais frequência musculação e comecei a voltar aos poucos. Em março, né, eu peguei uma planilha de novo para maratona, já estava há 3 meses da maratona, estava me sentindo melhor, falei, vou seguir. Comecei a treinar a planilha de maratona. E daí não deu outra, gente. No finalzinho de março, a dor se intensificou muito. Eu tinha feito uma prova de uns 10 quilômetros, eu corri forte e com aquele tênis meu de placa e não teve jeito, né? No dia seguinte eu não estava conseguindo nem andar direito, sentindo uma dor muito forte na canela, uma dor assim que já estava intensa bem no local. Fui ao médico, eu já tinha feito ressonância e tal, e o médico me alertou, olha, se você insistir nisso, você vai acabar culminando numa fratura por estresse. E daí que foi um grande balde de água fria, porque eu imaginei, né, que depois daquela decepção inicial, daquela lesão, eu tinha começado a fortalecer, tinha parado as dores. Eu imaginei que se eu voltasse, teria tempo hábil para eu conseguir me preparar para a maratona em junho. E na ocasião o médico falou comigo o seguinte, você vai ter que ficar no mínimo 45 dias parado, sem fazer qualquer atividade de impacto, para ver se o seu osso consegue um tempo, né, consegue respirar um pouco para ele fazer a remodelagem, porque lesão muscular é uma coisa mais simples, mas quando a lesão é direto no osso, a regeneração é um pouco mais demorada. E apesar de eu ter ficado muito frustrado, né, aquela condição me colocou para pensar muito sobre algo que a gente fala muito na ACT, né, que é a terapia de aceitação e compromisso, que é um braço de terceira onda da TCC, que é a flexibilidade psicológica, que é basicamente você continuar caminhando em direção aos seus valores, mesmo quando a realidade muda. É você entender, assim como os estoicos, que há coisas que estão sob seu controle e há outras coisas que não dependem de você. Ali eu não poderia controlar minha lesão, né? Eu não poderia acelerar a cicatrização do osso, eu não poderia voltar no tempo, mas eu poderia controlar a minha resposta diante daquela situação. Eu poderia mudar ou me ater à visão que eu enxergava aquela condição. Essa é uma premissa básica, né? Tem uma frase endereçada a Epiteto, que ele fala o seguinte: os homens se perturbam não pelos fatos, mas pela interpretação que eles fazem dos fatos. E foi exatamente o que eu fiz. Durante aqueles 45, cerca de 50 dias que eu fiquei sem correr nada, eu também não fiquei parado. Eu comecei a pesquisar muito sobre a questão da lesão, o que fazer, quais exercícios fazer para melhorar, né, a questão muscular. Comecei a intensificar muito esses exercícios, né, uma fisioterapia, trabalhar muito a minha mobilidade, enfim. Eu também comecei a executar atividades aeróbicas sem grandes impactos, tal como aquele simulador de escada, né. Eu brinquei que eu nunca subi tanta escada na minha vida, foi nesse momento, porque eu estava fritando, né, eu estava tendo que lidar ali com aquela decepção, com aquela frustração, mas também, assim, não aceitando aquela condição. Comecei a estudar muito sobre essa questão da biomecânica da corrida, né, sobre a minha pisada pronada em si. Fui num médico que ele é especialista em corrida, ele me receitou, inclusive, uma palmilha personalizada para o meu pé, também um tênis específico para pronador, né, e fui fazendo o que eu podia fazer nas únicas condições que eu tinha, sem me comparar com aquela versão ideal que eu teria se eu não tivesse me lesionado. O fato é que eu fiz tudo aquilo que eu poderia fazer sem insistir naquele plano inicial, naquele idealismo inicial. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes as pessoas confundem a disciplina com seguir o plano de forma irrestrita. Às vezes, isso é muito comum, a gente tem contratempo, né? Às vezes você tem ali um deslize, acontece alguma coisa totalmente fora do seu controle, e você também tem que ter maturidade para você saber ajustar a rota, se adaptar a ela,
sem lutar com aquilo que você não tem controle. E é interessante que para pessoas assim como eu, nunca tinham corrido uma maratona, às vezes a gente vê no jornal, que a pessoa morreu, teve um infarto, e sabe-se lá, né, eu fiquei com medo, falei, caralho, já pensou se eu faço uma prova dessa e morro? E eu lembro que em maio, eu falei, cara, eu vou fazer um teste ergométrico. Daí eu fui lá, fiz esse teste, vi que meu condicionamento cardiorrespiratório dava conta, né? Eu, inclusive, tinha mantido as atividades aeróbicas também para eu não regredir. E daí troquei muita ideia com a Alan, né? Sobre as possibilidades, e eu cheguei na seguinte conclusão, cara, agora que eu tô melhor, né? Eu já tinha melhorado por óbito, tava com zero dor, já estava usando já um bom tempo a palmilha, fazendo fortalecimento quase que diário. Eu tomei a seguinte decisão, cara, eu vou fazer essa prova sem grandes expectativas, obviamente não vou correr com impacto, eu não vou focar em pace, mas eu também não vou desistir de tentar completar essa prova. Meu único objetivo se tornou completar os 42 quilômetros, o máximo que eu tinha corrido na vida era 30 quilômetros. E assim, também não uma sequência grande, mas como eu não estava buscando um pace, eu estava buscando completar, aquilo era algo muito importante para mim, eu tomei essa decisão. Foi então que nesse último domingo agora, chegou o grande dia. Só que eu não consegui cumprir com planilha para manter meu pace. E eu fiquei naquele dilema, será que eu faço a maratona agora ou se eu deixo? Eu resolvi fazer, mas sem preocupar com pace, só para completar o trecho. Então assim, eu sei que é algo extremamente desafiador, né? Uma maratona não é fácil. Eu já corri 30 quilômetros e é algo que te exige muito. Mas eu tô com essa mentalidade de não me preocupar com pace, mas com completar a prova. Tô tranquilo em relação à questão cardiológica, né? E também em relação à própria lesão que eu me recuperei. Mas ainda assim tô com expectativa alta, né? Amanhã vai ser um dia bem decisivo para essa prova aí. Enfim, vamos ver o que vai dar e bora pra cima. Eu estava muito ansioso, no dia anterior um pouco apreensivo, com medo também da questão da glicose, né, porque é um esforço muito grande. Pra vocês terem ideia de calorias líquidas, né, durante a prova que apareceu no relógio que eu perdi, foram cerca de 3.800 calorias, então é um esforço físico muito intenso. E daí você tem que ir controlando com os géis de carboidrato. Conversei muito, né, o Alan me orientou muito em relação a isso. E chegou o grande dia, acordei 4 horas da manhã, a prova largada era 5h30, 5h40 e fomos embora para essa prova. Aí ó galera, tomando um cafezinho aqui, já estamos deslocando lá para Pampulha, tô aqui com meus brothers, Rafinha e Alan que tá no maratonista aí ó. Aí, ó. E o cara tá tentando filmar a lua, agora são as 4h45 mais ou menos e bora lá. Aqui galera, os preparativos. É pra onde, Ala? É pra lá, né? Galera começaram a montar aqui os stands, todo mundo já alongando. Pra onde que é? Banheiro é por aqui, né? Geralmente é lá, não? Ali, ó. E aí, Mauro, como tá de emoção? Ué, velho, apreensivo, né? O pau vai quebrar, né, Tião? Vai quebrar. Ali tá fechado, a gente tinha que ter passado pela... Vamos passar aqui no meio. Ali, ó. Olha ela ali, ó, galera. Acho que o pelotão elite tá saindo agora. O bicho tá bem aqui atrás. Se precisar parar, para. Se precisar andar, Deixa eu ver. Não, foi igual nos 30, cara. Nos 30 eu andei muito. E é interessante que numa prova, gente, é tão legal assim a energia que você já larga, você já começa a correr muito forte e acaba que às vezes se você não controlar, você quebra lá na frente. E eu tive que segurar minha ansiedade, foi um outro aprendizado, sabendo que a maratona, né, a maratona não é 10 km, que lá na frente eu poderia vir a quebrar, eu segurei minha ansiedade, tirei o pé no começo para eu aguentar
concluir aquela prova. E isso também serve de aprendizado para a vida. Às vezes você aí está achando que alta performance não inclui o descanso, você está completamente enganado. Se você pegar qualquer cara aí de alta performance, faz parte do treinamento o descanso. Eu vejo pessoas que acham, por exemplo, no trabalho, que ela tem que levar trabalho para casa, que ela tem que ficar com o notebook na cama na hora de dormir, que ela não dorme a quantidade de sono necessária, essa pessoa vai chegar num volume que ela vai quebrar. Então, às vezes, para você não quebrar, você tem que tirar o pé do acelerador. Você tem que dar um tempo para você recuperar, porque eu entendo que o que há de mais valioso na nossa vida é a nossa saúde, sobretudo a nossa saúde mental. E aí, galera, 10 km, tentando manter o sub 6 sem ansiedade, porque eu vou precisar de energia. Mas tá bom, prova retinho, tomando gel na hora certa. E é isso aí, bora lá. E foi uma prova fantástica, gente. Assim, fui naquele ritmo bom. A prova, a gente sai um pouco da orla da Lagoa da Pampulha, né? A gente vai lá em Contagem, volta, e depois sai de novo, vai lá e volta. Tô aqui, Shopping Contagem, o sol já tá apertando, mas deu uma pausa para hidratação, primeira pausa. Tô tentando manter um ritmo de 6, 6 e 10, para ver se a gente chega lá ainda com energia nos 30. É isso aí, vambora. Fato é que depois dessas 2 idas em Contagem e voltado, chegava em algo que é um marco, né, a característica da prova, que é o Zoológico de Belo Horizonte. Quilômetro 27,5. Tive que dar uma pausa aqui para tomar uma cápsula de sal. Comecei a dar cãibra, terceira cápsula. E a gente está entrando aqui, ó, no Zoológico de BH. É a única maratona no mundo que a prova é dentro de um zoológico. E eu fiz ela no ano passado, eu fiz a meia. E é morro, viu? É uma subida bem íngreme. Mas vamos lá, bora lá. Tô no meu tempo. Eu sei que agora, 27 para 30, que de fato começa a maratona. Eu já imaginava que ia ser doloroso. Mas, porra, depois de 27 quilômetros, né? Você ter que subir um morro daquele foi muito, muito doído. Aquilo que eu menos imaginava. Eu tava fritando, achando que a minha tíbia, né, na canela iria doer, eu teria que parar a prova, né, daí com certeza eu não ia continuar, nada no sentido dor alguma. Eu tava achando que, sei lá, eu ia desmaiar por uma questão de glicose, né, porque é muito intenso, também normal, tomando muito gel, tanto que eu tomei até raiva do gosto do gel. Eu tomei, acho que uns 7 ou 8 géis. E aquilo que eu não imaginava foi o que me surpreendeu, que no quilômetro 30, que é quando falam que vai começar a mesma maratona, eu comecei a sentir cãibra das mais variadas. Minha perna basicamente travou. Quilômetro 32. Já era esperado, né? Que a maratona começa a partir do 30 aqui. Uma parada muito mental. Tô fritando aqui, mas também muito física. Eu queria entender quem que foi o filho de uma puta que pensou em fazer uma maratona passando dentro da porta do zoológico. Eu falar assim, eu vou foder com esses otários. Do quilômetro 27 ao quilômetro 30, subindo o morro, regaçou na saída do zoológico, tinha uns 5, 6 também com cãibra, e de lá pra cá a cãibra regaçou. Encontrei um camarada com spray, ele me emprestou, mas tô indo na medida do possível. Bora lá. E daí em diante, gente, eu não consegui mais correr, nem não consegui mais trotar, eu tive que ir devagarzinho trotando, parando, ajeitando, até que eu consegui encaixar uma forma ali que aquela, mesmo sentindo uma leve cãibra ainda, deu pra ir. E num ritmo muito lento, ali, do quilômetro 30, todo mundo, e somente quem já fez uma maratona entende isso. O quilômetro 30 é quase que um marco mental sobre como você começa a lidar com todas as suas dores, e aqui não dores físicas somente, né? Quem faz uma maratona, especialmente a primeira vez, você começa a ter que lidar primeiro com a sua ansiedade, porque ainda falta muita coisa, é um momento que você já está no seu limite, e você tem que ter muita, muita resiliência para não desistir daquele objetivo. Começou a passar um filme na minha cabeça sobre toda a minha vida, né? Sobre como que as várias frustrações que a gente tem na vida, sobre a gente ter que lidar com aquelas coisas da nossa vida que não dão certo e que ainda assim é preciso continuar, é preciso encontrar uma nova forma. Eu comecei a ter que lidar também com a dor em si, né? Com a dor física. E mesmo ali ferrado, eu comecei a sentir também uma satisfação tão grande. Inclusive, eu me recordei daquele conceito que Aristóteles traz na Ética Nicômaco, que é o conceito de eudaimonia. Diferente dessa lógica hedonista que a gente tem de sempre buscar o prazer a todo custo, aquele prazer fácil, sem esforço, a eudaimonia,
né, que é um conceito assim que está para além da felicidade, é quando você consegue obter uma satisfação, né, uma plenitude da vida, fazendo algo que tenha propósito. Propósito, significado de vida, é aquilo que não te faz desistir, é aquilo que te faz insistir mesmo diante de todas as adversidades. Por isso que é muito importante você ter claro isso, né? Porque às vezes, quando algo não tem propósito, você pode até mudar a rota, você não vê propósito naquilo. Mas quando aquilo é um valor para você, você se transforma, você ganha força até mesmo onde não tem. Você consegue energia muito além daquilo que você teria de outras formas. Essa felicidade eudaimônica, ela consiste em você viver de acordo com seus valores, fazendo aquilo que conflui com o seu propósito, ainda que aquilo te traga um desprazer momentâneo. E ali, gente, eu também refleti muito de como que a vida é assim. A gente faz planos, a gente cria expectativa, monta estratégia, e de repente a aleatoriedade, né, a vida, ela traz uma lesão, uma perda, uma mudança inesperada, um obstáculo que você não contava. E nesse momento a gente sempre tem dois caminhos: ficar preso naquele plano que já deixou de existir, ou construir um novo plano a partir da realidade que a gente tem. Maturidade é aprender a responder bem quando a vida muda as regras do jogo. E no fim da corrida, gente, quando eu coloquei essa medalhona bonita aqui, puta, olha, dá uma olhada nessa medalha, cara. Que medalha bonita. É uma das medalhas mais bonitas que eu já consegui aqui em corrida. Quando eu coloquei isso aqui no pescoço, né, eu vi que ela representava muito mais que uma corrida. Ela representou meses de preparação, ela representou ter que lidar com a frustração, ela representou entender que a minha limitação é muito mais mental do que física. Ela me ensinou que às vezes insistir num caminho errado pode ser mais danoso, e ela me ensinou a ter paciência. E tudo isso não tem necessariamente a ver com corrida. Tudo isso tem a ver com a vida que a gente está vivendo. E eu fui concluir com quase 5 horas, mas eu fechei. Essa não foi a maratona que eu planejei, mas foi a maratona que a vida me permitiu fazer. Doesn't even matter.